Fala, meus amigos, trazendo hoje mais um setup bacana que eu acabei encontrando aqui. Na verdade, esse setup foi desenvolvido pelo Larry Williams, norte-americano, trader, e eu resolvi passar um pouquinho da teoria dele e depois aplicar no gráfico. Ele é desenvolvido inicialmente para se aplicar em ações, mas eu vou tentar adaptar e trazer ele para o mini índice e ver se ele funciona também no mini índice. Mas para isso, vamos dizer que você não conheça a estrutura de um candle. Então eu vou explicar rapidamente porque isso vai ser importante na hora de a gente fazer a entrada, para eu saber qual que é a máxima, qual que é a mínima, qual que é a abertura e qual que é o fechamento. Primeiro, um candle positivo, um candle de compra, ele geralmente é apresentado na cor verde, mas aí depende da configuração do seu gráfico. Mas é um candle de compra, ele tem uma abertura sempre embaixo, então o ponto baixo dele aqui é a abertura. Então ele vai fazer a abertura e o fechamento é o último negócio que foi feito com ele, qual foi a última negociação feita com ele. Então abertura embaixo, o fechamento em cima. No decorrer do candle, durante o período que ele está aqui em movimentação, pode ser que ele vá num valor lá em cima, mas não feche nele. Ele vai marcar a sua máxima. Então qual foi a máxima desse candle? Da mesma forma, se ele cair, vier até aqui embaixo, ele vai deixar uma mínima e o corpo dele vai ter abertura e fechamento. No caso de um candle de venda, um negativo, um vermelho, ou depende da configuração também, é o inverso, né? Então a abertura dele sempre acontece na parte superior, o fechamento na parte inferior, por isso ele é negativo. Se ele fechar para cima, ele é um candle positivo. Da mesma forma, essas sombras que ele deixa para cima e para baixo vai ser a máxima e a mínima, tá? Então, abertura, fechamento, máxima, mínima. Espero que tenha ficado claro esse conceito. Se não ficou, volta o vídeo, vê novamente, está aqui bem ilustrado para você entender como funciona. A lógica do setup, vamos ver como funciona. Primeiramente, achar um ativo com a média móvel exponencial de 9 períodos. Então, quando você for configurar o seu gráfico para operar, primeiro você tem que colocar uma média móvel de 9 períodos para você ver a movimentação dela, para você sempre pegar ela na subida, na direcional para cima, como está ilustrado aqui. Depois, aguardar o fechamento abaixo da mínima do candle anterior e marcar a máxima desse candle. Então está lá subindo, o mercado está numa direcional para cima, chegou um determinado momento, olha esse candle aqui, o que aconteceu? Olha onde é a mínima dele. O próximo candle fechou onde? Fechou abaixo. Esse candle fechou abaixo, eu vou colocar uma marcação na máxima dele, porque quando houver o rompimento dessa máxima, eu entro comprando. Na sequência, fiz a compra no rompimento, olha lá, rompeu, fiz a compra, estou no trade. Vou configurar o meu stop na mínima do candle, olha lá. Então eu configuro a mínima, tá até errado, configuro a mínima aqui, ó. A mínima do candle vai ser o meu stop, a máxima a minha entrada e agora vem o meu alvo. Então eu vou, como eu falei na questão do alvo, eu vou medir o tamanho desse candle aqui, ó. Se ele tiver 100 pontos, meu alvo será 100 pontos. Se ele tiver 200 pontos, meu alvo será 200 pontos, tá? Se, por exemplo, o candle que foi colocado aqui não for rompido, a estratégia passa para o próximo candle. Então, no próximo candle, se a máxima dele for rompida, aí ele vai ser o candle de referência. Aí eu faço a compra, vou para cima, a mínima dele vira o stop, como está ilustrado aqui. Se não romper o segundo, desconfigura e vou aguardar uma próxima oportunidade. Então, o primeiro, se rompeu, eu entro. Se não rompeu, eu vou para o segundo. Se o segundo rompeu, eu entro. Se não rompeu o segundo, desconfigura, não vou fazer mais o trade. E aí sempre buscando o meu alvo, subiu, fui lá, bateu no meu alvo, ok, não bateu no meu alvo, voltou, stop, sai da operação, certo? Agora vamos ver no gráfico, na prática, como funciona isso. Bom, agora já aqui no nosso gráfico, nós estamos no gráfico do mini índice, tá? Eu fiz uma configuração aqui, depois eu posso até fazer um vídeo mostrando para vocês como é que é feito. No Profit eu já configurei os candles que vão ser aplicada aquela regra que eu falei para vocês, que os que têm a sua mínima, os que têm o seu fechamento abaixo da mínima do candle anterior. Então eu fiz uma regra de coloração, deixei ela na cor amarela já para identificar como é. O intuito aqui é estudo, é entender como funciona, para a gente não ficar tendo trabalho para identificar esse candle. Eu já peguei e coloquei uma coloração. Então vamos lá, vou abrir aqui o dia.
operações do dia 18 de abril. Vamos ver se teve oportunidade, se deu entrada, se foi lucrativo. Então, abriu o dia aqui embaixo, no dia 20 de abril, na realidade, né? Então, gráfico em andamento. Olha só, ele identificou aqui um candle, ó, mínima do candle anterior, fechamento do candle atual. Então, esse candle agora é habilitado a uma compra, ou seja, eu vou fazer uma marcação aqui na parte superior deste candle, que seria a minha entrada comprando. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Olha lá, não foi rompido. A regra lá diz que se o candle não foi rompido, eu passo toda a regra para o próximo candle, para o segundo candle. Então, este candle verde aqui vai se tornar o meu candle de referência, então eu ponho a marcação nele. Se ele for rompido, eu faço a compra e inicio o trade. Se ele não for rompido, a gente desconfigura a entrada e vai aguardar uma próxima oportunidade. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Olha lá, ele foi rompido. A partir do momento que ele foi rompido, eu já faço a minha configuração. Qual que é a minha configuração? Primeiro eu vou medir o candle, qual é o tamanho dele. 280 pontos. Eu vou posicionar logo abaixo dele o meu stop. Na sequência eu vou colocar qual o meu alvo. Então, se a minha entrada foi na máxima dele, na sequência eu vou configurar o meu alvo, são 280 pontos. Posicionando aqui então o nosso alvo, vamos ver se ele vai bater no nosso alvo ou se nós seremos estopados, se realmente o setup funciona. Seguindo no trade, ó, sucesso, deu aqui o gain, né? Ganhamos. Vamos marcar aqui a nossa pontuação. Vamos dar continuidade para ver se surgiu mais alguma oportunidade. Movimento de subida, olha lá. Então, mínima do candle, fechamento abaixo, esse aqui está habilitando. Vamos posicionar lá a nossa entrada. Seria no rompimento deste candle. Se ela acontecer, a gente configura o stop e o nosso alvo. Olha só, não aconteceu o rompimento, a regra diz que o próximo candle passa a ser a minha referência. Se não for rompido, aí desconfigura, nós vamos procurar outra oportunidade. Olha lá, candle rompido, o que aconteceu? Se ele for rompido, o alvo vai ser 215 pontos a partir desse ponto. Então nós marcamos aqui o stop abaixo dele e marcamos 215 pontos acima. Seguindo aqui com o gráfico, muito bem, mais uma entrada muito boa, mais 215 pontos, vamos marcar aqui. Vamos descer as marcações e continuar avaliando se vai surgir alguma outra oportunidade. Muito bem, então aqui mais um candle que habilita a nossa entrada. Nós marcamos aqui agora, então, na parte superior dele, rompendo, nós fazemos a nossa compra e aí configuramos o nosso stop e o nosso alvo. Dando continuidade aqui, ele não foi rompido, a regra diz que se ele não foi rompido, a gente desce a máxima e se esse de baixo aqui for rompido, aí nós entramos fazendo a nossa compra. O que aconteceu na sequência? Ele foi rompido. Este é um candle que ele tem 180 pontos. Nós já colocamos aqui o stop logo abaixo, 180 pontos, e vamos colocar o nosso alvo acima nesse ponto. Então, configurado aqui a nossa entrada, estamos no trade, stop aqui embaixo e o alvo lá em cima. Vamos ver o que acontece na sequência. Olha, fomos estopados, voltou e pegou o nosso stop. Então nós tivemos um stop de 180 pontos. Marcando aqui 180 pontos. Vamos tirar nossas marcações e vamos seguir procurando novas oportunidades. Na sequência, o mesmo candle que nos estopou já está mostrando uma oportunidade também, porque ele está fechando abaixo da mínima do último candle. Então vamos ver lá. Olha só, deu entrada. Tamanho do candle, 360 pontos. Colocamos o stop logo abaixo e o alvo em 360 pontos. Tamanho do candle 360 pontos é o tamanho do nosso stop. Nosso alvo também tem que ser 360 pontos. Olha lá, mais uma vez, ganhei na operação, 380 pontos. Vamos colocar aqui a marcação com os 380 pontos. Vamos seguir aqui procurando outra oportunidade. Mais um candle com fechamento abaixo da mínima do candle anterior. Marcamos a máxima dele para ver se nós temos uma entrada aqui. E aí nós posicionamos
o alvo e o stop. Olha só, não foi rompido, veio para baixo. O próximo candle no nosso ponto de entrada ou ponto de compra. Seguindo, não foi rompido, o que acontece? Está desconfigurada a entrada. Então agora nós vamos recuar aqui as marcações e vamos procurar uma nova entrada. Ele está aparecendo aqui porque ele está marcando a configuração desta forma. Só que o que acontece? O direcional do nosso gráfico está para baixo, a nossa média móvel está para baixo. A regra diz que ela deve estar para cima. Então vamos aguardar ver se ela volta a ficar para cima e nós fazemos uma entrada. Está direcionando para cima, agora se ele habilitar um candle nós já podemos entrar. Olha só, então ó, mínima do candle anterior, fechamento abaixo da mínima. Candle habilitado, vamos marcar ele aqui. Aconteceu a entrada, posicionamos o stop logo abaixo. Medimos o candle, 250 pontos. Exatamente, 250 pontos. Vamos marcar aqui a nossa... Seguimos o trade. Olha lá, bateu mais uma vez. Mais um gain. Vamos marcar aqui 250 pontos. Muito bem, fechamos aí praticamente o dia. Vamos olhar o restinho do gráfico. Fechamos o dia com 3 operações, deixa eu confirmar aqui. 4 operações positivas, uma negativa. Então, em operações nós tivemos um aproveitamento de 75%. Vamos fazer as contas aqui. Primeiro trade que nós entramos aqui, nós obtivemos aqui 280 pontos de gain. O segundo, na segunda entrada, nós obtivemos 215 pontos de ativo. No terceiro trade foram 380 pontos. E no último trade que nós entramos, 250 pontos. Então nós obtivemos aqui 1.125 pontos. E nós tivemos um loss de 180 pontos. Vamos abater aqui, 180 pontos de loss. Nós tivemos 945 pontos. Se estivéssemos operando com apenas um contrato, teríamos 945 pontos positivos. Com 945 pontos, vamos fazer a conta aqui, quanto que isso nos daria em dinheiro? Vezes 20 centavos por ponto, R$ 189 seria o lucro operando com este setup que eu acabei de passar para vocês. Certo, gente? Espero ter ajudado, espero que vocês peguem, façam um teste, ajude vocês a faturar um pouquinho mais. Até o próximo vídeo. Tchau!